Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa a hora em que você está assistindo, este é o canal NELDES, Matemática, Física e Astronomia com o professor Edson. Trazendo para vocês o curso Mini Aulas de Pré-Cálculo em nosso primeiro módulo, Estudos Introdutórios, com o tópico Introdução à Teoria Geral de Conjuntos. Este tópico está dividido em 10 mini-aulas aqui listadas. Já vimos as 5 primeiras e hoje temos a aula de Diferença Simétrica de Conjuntos. Objetivos de nossa aula: definir a diferença simétrica de conjuntos e aprender a realizar esta operação entre conjuntos. Uma operação com conjuntos, como já foi dito nas aulas anteriores, ao ser realizada com um ou mais conjuntos, tem como resultado um conjunto. Há 7 operações com conjuntos, aqui listadas: união, interseção, subtração, diferença simétrica, complementação, conjunto das partes e produto cartesiano. Já vimos as 3 primeiras. E na aula de hoje vamos ver a quarta operação, que é a diferença simétrica de conjuntos. Ao estudarmos a subtração de conjuntos, percebemos que ela não é uma operação simétrica. Por isto, definiu-se outro tipo de subtração de conjuntos, uma que é simétrica, e que é chamada de diferença simétrica de conjuntos. Podemos definir a diferença simétrica de conjuntos da seguinte forma. Dados dois conjuntos, A e B, chamaremos de diferença simétrica entre A e B, e indicaremos por A triângulo B o conjunto dos elementos que pertencem ou ao conjunto A ou ao conjunto B. Matematicamente, podemos escrever A, diferença simétrica B, é o conjunto dos elementos x, tal que ou x pertence a A ou x pertence a B. A diferença simétrica de conjunto tem algumas definições matemáticas alternativas. Podemos dizer que A, diferença simétrica B, é igual a A menos B união B menos A, ou ainda A, diferença simétrica B, é igual a A união B menos A interseção B. Ou, de uma outra forma, A, diferença simétrica B, igual ao conjunto dos elementos x, tal que x pertence a A menos B, ou x pertence a B menos A. Em termos do diagrama de Venn, podemos representar a diferença simétrica entre os conjuntos A e B, como na figura a seguir. Nesta figura, marcamos em azul a área pertencente ao conjunto A, diferença simétrica B, que são os elementos que pertencem somente a A ou somente a B. Veja que se tivéssemos a união de conjuntos, estaríamos tirando da união os elementos da interseção para obter a diferença simétrica. Podemos realizar a diferença simétrica entre mais que dois conjuntos. Para 3 conjuntos, temos que A, diferença simétrica B, diferença simétrica C, é o conjunto dos elementos que ou pertencem a A, ou pertencem a B, ou pertencem a C. Na expressão matemática que representa a diferença simétrica entre A, B e C, não precisamos escrever entre parênteses, já que a diferença simétrica entre A e B, diferença simétrica C, é igual à diferença simétrica entre A pela diferença simétrica entre B e C. Sempre vai dar o mesmo resultado. Mas, muito cuidado, o resultado é o mesmo, qualquer que seja a ordem com que você faça a operação, mas a operação entre os conjuntos é feita por etapas. Vamos visualizar isto a partir dos diagramas de Venn. Temos aqui o diagrama de Venn representando o conjunto A, com a área pintada em azul. Temos aqui o diagrama de Venn representando o conjunto B, com a área pintada em azul. E aqui o diagrama de Venn do conjunto C. Se fizermos A, diferença simétrica B, temos essa área em azul. Se fizermos A, diferença simétrica C, temos esta área em azul. E se fizermos B, diferença simétrica C, temos esta outra área em azul. Assim, para fazer a diferença simétrica entre A, diferença simétrica B, e o conjunto C, devemos considerar o diagrama de Venn da primeira diferença simétrica, A, triângulo B, e verificar das áreas marcadas em azul quais não estão no diagrama de C, e incluir as áreas de C que não estão no diagrama de A, diferença simétrica B. Portanto, o conjunto A, diferença simétrica B, diferença simétrica C, tem esta cara. Veja que aqui aparece a área da interseção mútua entre os 3 conjuntos, pois ela está no conjunto C e não está no conjunto A, triângulo B, A, diferença simétrica B. O mesmo iria acontecer se fizéssemos a diferença simétrica entre A e o conjunto B, diferença simétrica C. Percebam que a região da interseção mútua está no conjunto A, mas não está no conjunto B, diferença simétrica C. Assim, fazendo nesta ordem A, diferença simétrica entre B e C, encontramos a mesma resposta encontrada quando fizemos A, diferença simétrica B e depois diferença simétrica C. Similarmente, se fizermos A, diferença simétrica C
e a diferença desse conjunto com B, encontramos também o mesmo diagrama de Venn. Por isto, não precisamos colocar parêntese numa expressão onde tenha somente a operação de diferença simétrica. Vamos a um exemplo para ilustrar melhor a diferença simétrica de conjuntos. Considere os conjuntos A, o conjunto de elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6. B, o conjunto dos elementos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C, o conjunto dos elementos 2, 3, 4, 5 e 6. E D, o conjunto de elementos 7, 8, 9. Determine cada conjunto a seguir e represente-o em termos de seu diagrama de Venn. Item A, conjunto E, a diferença simétrica B. É o conjunto dos elementos que pertencem somente a A ou somente a B. Portanto, a diferença simétrica B é igual ao conjunto dos elementos 1, 2, 3, 7, 8, 9 e 10. O diagrama de Venn do conjunto E está aqui representado. Veja que se tivéssemos o diagrama de Venn da união entre A e B, teríamos retirado a área da interseção. Item B, F igual a B diferença simétrica A. Aqui temos o conjunto dos elementos que pertencem somente a B ou somente a A. Portanto, isto é igual ao conjunto dos elementos que pertencem somente a A ou somente a B. F igual a B diferença simétrica A, que é igual a diferença simétrica B. Portanto, F igual a 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10. O mesmo diagrama do conjunto E que tínhamos representado na figura anterior. Isso aqui é o diagrama do conjunto E e o diagrama do conjunto F. Item C, G igual a diferença simétrica C. Neste caso, o único elemento que pertence a A e não pertence a C é o elemento 1. Portanto, o diagrama de Venn do conjunto A diferença simétrica C está aqui representado. Como C é um subconjunto de A, ao representar o seu diagrama de Venn, colocamos o contorno de C dentro do conjunto A. Item D, H igual a diferença simétrica D. Neste caso, temos elementos que pertencem somente a A ou somente a D. Portanto, temos que H é o conjunto dos elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como os conjuntos A e D não têm nenhum elemento em comum por serem disjuntos, a diferença simétrica entre eles é igual à união entre eles. O diagrama de Venn do conjunto H está aqui representado, com os conjuntos A e D e os seus respectivos elementos. Item F, conjunto J igual a B diferença simétrica D. Neste caso, temos que o conjunto J é dado pelo conjunto dos elementos 4, 5, 6 e 10. Como D é um subconjunto de B, temos que o diagrama de Venn deste conjunto J é dado por esta figura, onde o contorno de D está dentro do contorno de B. Item G, L é o conjunto A diferença simétrica B diferença simétrica C. Neste caso, o conjunto L tem como elementos 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Perceba que, além dos elementos que pertencem somente a A, somente a B e somente a C, temos neste conjunto os elementos que pertencem simultaneamente a A, B e C. O diagrama de Venn do conjunto L está aqui representado. Veja que na área dos elementos que pertencem somente a C não há nenhum elemento, porque não tem nenhum elemento que pertence somente a C. C é um subconjunto do conjunto A. Veja também que na área que pertence simultaneamente aos três conjuntos, a área da interseção mútua, há os elementos 4, 5 e 6, que estão entre os elementos do conjunto L. Terminado o nosso exemplo, vamos enunciar algumas propriedades da diferença simétrica de conjuntos. Para isto, vamos considerar os conjuntos A, B e C, três conjuntos quaisquer. Neste caso, relacionado à diferença simétrica, é sempre válido que a diferença simétrica A igual ao conjunto vazio. Já a diferença simétrica conjunto vazio igual a conjunto vazio diferença simétrica A, que é igual a A. Como tínhamos mencionado antes, em uma expressão em que haja somente a diferença simétrica como operação entre os conjuntos envolvidos, não precisamos colocar parênteses para dizer qual deve ser realizada primeiro, visto que, qualquer que seja a ordem que as diferenças simétricas sejam realizadas, o resultado será sempre o mesmo. Temos ainda como propriedade relacionando a interseção, a união e a diferença simétrica, esta aqui. Se A interseção B igual a vazio, então A diferença simétrica B igual à união entre A e B. Ou seja, quando os conjuntos A e B são disjuntos, a união entre eles é igual à diferença simétrica entre eles. Para finalizar esta aula, gostaríamos de lembrar que continuamos a estudar as operações entre conjuntos. No vídeo de hoje, estudamos a diferença simétrica de conjuntos. Gostaríamos de lembrar também que há material de apoio no site neodes.com.br. Na próxima aula, estudaremos mais uma operação entre conjuntos. Especificamente, estudaremos a complementação de conjuntos.
Então, inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito, dê um like no vídeo e até a nossa próxima aula.